E olha, a infecção urinária pode atingir diferentes estruturas do aparelho urinário. O mais comum é que essa condição acometa a bexiga, mas ela também pode afetar os rins e a uretra. Por isso, os sintomas nem sempre são os mesmos e variam dependendo aí do órgão infeccionado. Para falar sobre esse assunto e tirar todas as suas dúvidas, você pode começar a participar a partir de agora, mandando mensagens aqui para a nossa telinha, tá aqui o WhatsApp na tela. A gente vai conversar com o doutor Benjamin Carvalho, que é urologista, a quem eu agradeço a participação no programa. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, bom dia, Carla, bom dia a todos que nos acompanham. E sempre é um prazer aqui conversar sobre assuntos relacionados à saúde, tanto do homem como da mulher. E é importante eu, inclusive, começar essa entrevista, doutor Benjamin, falando sobre o papel do urologista e também dizendo para as mulheres que o urologista não atende só os homens não, tá? Eles atendem mulheres também, né, doutor? Isso mesmo, o urologista ele trata dessa parte do sistema urinário, né? Rins, ureteres, bexiga, uretra, tanto de homem como de mulher. E justamente essa infecção urinária é um problema que acomete mais as mulheres, né? Então, é um problema principalmente da mulher jovem. Você tem uma ideia, 60% das mulheres vão ter um episódio de infecção urinária durante a vida, tá? E uma boa parte delas vai ter a chamada infecção urinária de repetição, o cistite de repetição, que é quando essa frequência de infecção urinária é maior do que 2 vezes em 6 meses, ou 3 vezes em um ano, tá? Sempre confirmado com a cultura de urina. Então é um problema muito comum, o sexo feminino é um fator de risco, tá? Para ter essas infecções urinárias, porque o canal da uretra da mulher é muito curto em comparação com o homem, bem próximo ali da região anal, e isso acaba que favorece a ter esses episódios de infecção urinária. E esses episódios podem acontecer por diversas formas. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo para vocês que já aconteceu comigo lá no passado. Gente, eu tenho labirintite. Então, eu sou uma pessoa que eu sou tonta, qualquer coisinha, o meu reflexo é muito pouco. Então, o que que acontece? Quando eu bebo água, eu tendo a ficar um pouquinho tonta, principalmente de manhã muito cedo. E aí, o que aconteceu comigo? Eu, por tomar pouca água, exatamente por essa minha condição de tontura, a água me deixa mais tonta, eu acabava tomando muito pouca água. E o que aconteceu comigo? Eu tive uma infecção urinária de repetição. E o meu próprio ginecologista, na época, pediu que eu procurasse um urologista para que fosse feito ali uma investigação. Então, nós, mulheres, vamos ao ginecologista, assim como os homens vão ao urologista. Mas existem casos específicos que é necessário realmente que o urologista ele faça aí, aprofunde mais o que está causando aí essa cistite de repetição, né, doutor? Então, assim, a maioria das mulheres que tem esses episódios de cistite de repetição, se você for estudar o trato urinário, a morfologia, a função, são todos normais. Os exames de ultrassom, não dá nada, tá? Existe uma tendência hereditária forte, então tem muitos casos que a paciente acaba que herda da mãe. A mãe também tinha o mesmo problema de infecção urinária. Na mulher jovem tem o grande fator de risco, que é a questão da atividade sexual. Então, atividade sexual, quanto mais atividade sexual, parceiros novos, isso aumenta a chance de ter infecção. Você tocou num ponto muito importante, a baixa ingesta de líquidos, também é outro fator importante. Pacientes que também seguram muita urina, deixam aquela urina presa, demoram para ir no banheiro, outro fator de risco. Pacientes constipadas, tá? Na paciente pós-menopausa, paciente com mais idade, já entra a questão dos hormônios. Então, nessas pacientes é comum ter uma atrofia da vagina, alterando o pH da vagina. Isso é também um fator de risco. Então, existem vários fatores de risco, tem que ser estudados. A gente tem que tentar identificar onde é que está o problema, tá? Para tentar minimizar esses episódios. A gente sabe que isso traz muito transtorno para a mulher, tá? Isso afeta a qualidade de vida, baixa a autoestima. As mulheres frequentemente chegam no consultório muito assustadas, né? A primeira coisa que ela tem medo é medo de morrer da infecção urinária. Então, a gente tem que acalmar a paciente, tá? Falar que isso não tem muito a ver com questão de higiene. Às vezes ela acha também que está faltando higiene e começa a usar ducha vaginal, lavar a região várias vezes. Inclusive, isso aí não é verdade. Aquele sabonete líquido, sabonete, queria até, doutor, que o senhor falasse sobre isso, sabonete íntimo, né?
porque eleva o pH da vagina, né? Então a gente tem que evitar a alteração de pH, então não é necessário um exagero de lavagens, de banhos, de duchas. Isso aí pode até alterar realmente a flora local e piorar o quadro de infecção urinária. Queria chamar a atenção também, doutor Benjamin, para as mulheres grávidas, porque é muito comum também no período ali da gravidez a mulher ter episódios de infecção urinária, né? A gestação é um fator de risco bem estabelecido e nessas pacientes realmente a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer a cultura de urina. Mesmo nas pacientes que não sentem nada, ou assintomáticas, a gente tem que fazer o tratamento, já que essa infecção urinária ela pode estar associada a parto prematuro, a baixo peso ao nascimento. Então, a gestação é realmente uma situação de risco que tem que ser bem acompanhada aí durante o pré-natal da paciente. Em relação à prevenção, hein, doutor? O que você poderia deixar para a gente de dica? Tem muitas mulheres aqui pedindo para o senhor falar a respeito disso. Tem muitas telespectadoras, inclusive, mandando mensagem aqui para a gente. Então, o que se pode fazer para evitar essas infecções? Então, existem várias abordagens. A primeira é com relação à alteração do comportamento. Então, a paciente que bebe pouco vai ter que aumentar a ingesta de líquidos. E, às vezes, isso é difícil de acompanhar. Então, a gente orienta sempre para olhar o aspecto da urina. A urina tem que sair clara, não precisa sair transparente, mas tem que sair clara. Ela deve evitar ficar muito tempo sem urinar. Evitar calças apertadas, calcinhas de lycra, isso acaba que deixa a região vaginal mais abafada, mais úmida, isso favorece também. Tratar a constipação, tá? Obrigatoriamente após a relação sexual urinar. Na paciente com mais idade, avaliar, ver se precisa usar algum creme vaginal de estrógeno para melhorar o trofismo. Isso são alterações comportamentais. Existem medicações que a gente usa para diminuir esses episódios de infecção, tanto com antibióticos, tá? E esses antibióticos eles podem ser usados numa dose baixa só após a relação. Tem paciente que a gente usa todo dia uma dose baixa de antibiótico, variando ali de 3, 6 meses até no máximo 1 ano. Isso realmente diminui bastante esses episódios de infecção urinária. Existem outras substâncias que a gente usa também, como o cranberry, que é uma substância eu uso muito. Que diminui a aderência da bactéria na célula da vagina. Existe uma imunoterapia, que é uma vacina comprimido que a gente dá também, que melhora realmente essa questão das infecções urinárias de repetição. Mas tem que saber que é um problema que às vezes é genético, é hereditário. Então, durante esse tratamento, a gente tem realmente uma diminuição do quadro de infecção, mas que assim, a paciente provavelmente ela vai ter outros episódios. A intenção do tratamento é diminuir a quantidade desses episódios de infecção urinária. Maravilha, viu, doutor? Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Foi muito esclarecedora essa entrevista. Conseguimos tirar várias dúvidas. Agradecer quem mandou mensagens aqui para a gente, tá? Inclusive, chegou algumas mensagens. A gente vai passar aqui para a assessoria do doutor Benjamin. O Instagram dele está aí na tela também. E ele vai responder todas essas perguntas que a gente não consegue, pela questão do tempo, aqui no nosso programa. Mas a gente vai passar ali para ele responder. Obrigada. Viu, doutor? Obrigado pela oportunidade. E esse foi o Canal Saúde.